tela. Ok. Meia-noite, tá, Vitor? Mas eu recomendo que você faça um pouco antes. Não deixe para os últimos minutos, não. Certo? Então, vamos começar pelo autor, o Mia Couto. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Qualquer coisa vocês escrevam no chat, tá bom? O Mia Couto, na verdade, ele se chama Antônio Emílio Leite Couto. Por isso Mia, né? Antônio Emílio. Então, Mia é o apelido dele. Eu já vi ele em aparições, ele aparece às vezes na televisão, falando, discutindo literatura. Então, ele é bem simpático, assim, ele é um autor vivo, né, e moderno. Ele nasceu em 1955, em Moçambique, mas ele é filho de portugueses. Então, ele viveu lá, conheceu a cultura. Um documentário dele no Globo News. Tem bastante coisa sobre ele atualmente, tá? Ele chegou a começar a estudar medicina, depois mudou para jornalismo, acabou se formando em biologia com especialização em ecologia. Então é curioso que a formação dele não é diretamente relacionada à escrita, né? E ele é professor universitário de ecologia. Só que as pesquisas dele são sobre mitos, lendas e crenças que mexem com a administração dos recursos naturais. Justamente porque eles têm esse monte de culturas lá na África, e isso acaba envolvendo o cuidado com a natureza, né? Certos rituais, certas práticas que eles têm afetam a maneira como eles cuidam e administram a natureza. Ele gosta muito de criar termos novos, vocês devem ter percebido isso no livro, e ele gosta de mundos fantásticos e surreais na sua obra. E nós vimos isso, né? Bastante histórias da imaginação. Ele é comparado a Gabriel Garcia Marques e Guimarães Rosa, então ele é muito parecido com Guimarães Rosa. Ele fala abertamente que ele se inspirou no Guimarães Rosa, na escrita do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa, ele inventava palavras, não sei se vocês lembram de Campo Geral, que nós lemos, que tinha essa criação de palavras e tinha também esse universo imaginário muitas vezes. Então, o Mia Couto leu muito Guimarães Rosa e acabou se inspirando nisso. Então, Terra Sonâmbula foi publicada em 1992 e foi considerado um dos melhores livros africanos do século XX. Ok? Contexto histórico do livro. Vocês podem colocar a qualquer momento aí perguntas, comentários ou falar alguma coisa, tá? Então, o cenário é Moçambique, com o pano de fundo da guerra e da miséria. É melhor que Mayombe? Olha, são dois livros diferentes, eu gosto dos dois. Eu acho Terra Sonâmbula mais imaginativo, né? Mayombe não tem esse monte de histórias imaginárias, porque Mayombe é guerrilha, né? Então, é um pouquinho diferente. Então, alguns vão gostar mais de um, outros vão gostar mais de outro, né? Pena que vocês não pegaram os dois para poder comparar. Porque de cultura eles têm aspectos parecidos. Então, assim, para vocês entenderem por que ele fala tanto de guerra, a independência de Moçambique, ela foi conquistada em 1975. Vocês veem que é bem recente comparado, assim, à independência do Brasil. Mayombe é Angola, e Terra Sonâmbula em Moçambique, tá? Mas a Guerra Civil continuou até 1992, justamente o ano em que essa obra foi publicada. Então, apesar de estarem independentes, eles continuavam em guerra interna, né? Especialmente a respeito da administração, né? E assim, eles têm problemas lá até hoje, né? Então, no capítulo 1, ele escreve: naquele lugar a guerra tinha morto a estrada, né? Só um comentáriozinho, já que nós estamos vendo o verbo. O livro é bom, mas é muito confuso. Confuso. Tem alguma coisa que chamou muita atenção? Para escrever esse livro aqui, foi muita imaginação, né? Muitas histórias. Então, eu acho que é mais isso, uma escrita poética. Ele é muito imaginativo. Então, ele é um livro bem escrito. Bem imaginário, assim. Não é uma coisa basicona, é uma coisa complexa. Tinha morto, como nós falaríamos no particípio
em língua portuguesa do Brasil? Nós diríamos, fulano tinha morto. Enquanto vocês respondem, o Vitor perguntou em que época mais ou menos se passa o livro. Então, eu acho que é justamente ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Porque ele termina a obra em 92. Então, provavelmente ele pegou ali os últimos anos da Guerra Civil. Ninguém se arrisca? Como é que nós falaríamos? Seria tinha. Não é assim que a gente fala em português. Seria tinha. Não. Tinha morrido a estrada? A guerra tinha morrido a estrada? Não, a guerra tinha. Matado. Muito bem, Marcele. A guerra tinha. E a Luana. A guerra tinha matado a estrada, tá? Essa é a forma correta. Mas voltando para a Terra Sonâmbula. A guerra se espalhou por todo o país, se repetiam as balas, se espalhavam as apressadas sementes da destruição. Então, no pano de fundo, ele está descrevendo que essa guerra acontece, né, e que estão todos fugindo da guerra, todos sofrendo com a guerra. O cenário, como é que vocês acharam que era esse cenário? A gente sabe que é Moçambique e a gente sabe que muito da história se passa naquela estrada em que eles estão. Mas como é essa descrição do cenário? Tipo uma savana, lembra savana, isso mesmo. E em aspectos, assim, vocês acham que é um cenário bonito ou aconchegante? Nem um pouco, né? Ah, tá. Feio, ok, feio. O Rei Leão, né? Tudo a ver. Um cenário morto, muito seco, né? Ele fala desolação, miséria e guerra. Tá tudo destruído. Tanto é que como é que eles encontram aquele ônibus, né? O autocarro lá? Ele tá, como que ele está? Queimado, né? Então vocês imaginam um ônibus queimado, abandonado, aos pedaços. Então, o que eles encontram está numa situação assim, né? Morta, uma situação seca. Então, ele consegue descrever um cenário bem nesse estilo. E os personagens, eles se assemelham a esse cenário. Tanto é que tem uma descrição no livro que diz assim: os dois caminheiros condiziam com a estrada, murchos e desesperançados. Então, essa é uma descrição do Muidinga e do Tuahir. Tinha até corpos no ônibus. Isso, exatamente, né? Ui, meio ruim. O tempo, como é que ocorre o tempo nessa obra? Então, a gente tem que pensar que existem dois tempos. Um tempo em que acontece a história do Tuahir e o Muidinga, que é, na história, o tempo presente. E outro tempo em que vai ocorrendo a história do Kinzu. Então, são duas narrativas, né, que vão correndo paralelas. E aí, na narrativa do Tuahir e do Muidinga, os verbos são usados no presente. Então, tem até um trechinho que eu anotei aqui. A estrada se abre aos nossos olhos, está mais deitada, os carros apodrecem, então, tudo nos verbos no presente. Quando entra a história do Kinzu, ele usa o pretérito imperfeito. Seguia a nossa criancice, o mundo estava num outro mundo, faziam a ponte. Léo, você está gravando a nossa aula, Léo, assim, na cara dura? A sua voz não variava em delírios. Então, usam os pretéritos, ok? O tempo, ele é cronológico, mas não necessariamente linear. Vocês viram que há voltas ao passado, né? Então, assim, o tempo vai e volta. O tempo segue de uma forma quase que circular, assim. As histórias vão e vêm. A gente vê que elas vão se completando aos poucos, né? Alguém ou algum episódio que tinha acontecido, de repente, aparece de novo e completa a sua história. O Vitor pergunta se o Kinzu poderia apenas ser uma alucinação do Muidinga, tipo uma invenção para crianças se complementar.
Olha, seria bastante imaginação dele, né? Seria meio difícil a gente sustentar isso, né? Mais fácil acreditar que ele estava lendo essa história mesmo, do que ele criar tudo imaginativamente, né? Mas é claro que o Kinzu serve para isso na vida dele. Nós temos algumas epígrafes, que são os pequenos textos que aparecem no começo dos capítulos. E aí, numa dessas epígrafes, né, que são esses textos, é uma das crenças dos habitantes de Mate-Mate, aparece ali. Exatamente, a gente fica confuso o tempo todo e no final a história fecha, né? Então, diz assim: se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Então, bastante imaginativo, né? E assim, uma visão diferente, né? Como é que eles estão vendo? Não como é a realidade, mas como a realidade parece. E aí ele fala muito de sonho. O que faz andar a estrada é o sonho. Então, tudo envolvendo aí na imaginação. E aí ele cita uma frase de Platão: há 3 espécies de homens, os vivos, os mortos e os que andam no mar. Quem era o homem que andava no mar nessa história? Vocês lembram que personagem estava sempre na água? O pai, o pai do Kinzu, muito bem, o pai do Kinzu, né? Então, a oralidade aparece muito forte. Então, vocês sabem que em Moçambique, as pessoas ainda não são muito alfabetizadas. Eu peguei dados aqui de 2016, 44,3% da população ainda era analfabeta. Então, isso faz 4 anos, certo? Então, eles têm dificuldades lá com escolas, com estrutura, com tudo mais. A figura do contador de histórias, ela é muito comum. Taímo, muito bem, olha que pessoal de memória boa. E aí o que acontece é que o Miyakoto quer colocar essa oralidade no livro. Então o Tuahir não sabe ler, quem sabe ler é o Muidinga, as novas gerações, né? E o Muidinga vai lendo a história, contando a história para o Tuahir. Então você vê aí como aparece essa questão de os mais novos estarem lendo, os mais velhos não saberem ler, e a história se passar de um contando para os outros. E agora, os narradores dessas histórias. Como são 2 histórias paralelas, nós temos 2 narradores, certo? Na primeira, a história, vamos ver o que o Vitor diz aqui. Poderia o Kinzu ser apenas um cara que era um autor e foi assassinado? Porque no livro é pintado uma imagem em que ele é forte, valente e legal. E tipo, quando acham o corpo, ele era um cara arrumadinho, e tem o capítulo final da história, sendo que o Kinzu morreu antes de poder escrever o final. A gente discute mais o final, assim. O final tem um lance ali, né, temporal, ok, de que ele teria visto o Muidinga, escrito o final e daí morrido, e aí o Muidinga acha o livro, né? Mas acho que não, Vitor. Vamos lá, então, os narradores. A história do Tuahir e do Muidinga, ela é contada por um narrador em terceira pessoa, que é onisciente, tá? Então, um trechinho aqui para vocês verem. Por cima da página, Muidinga espreita o velho. Ele está de olhos fechados, parece dormindo. Fim ao cabo, tenho estado a ler apenas para minhas orelhas. Pensa Muidinga. Então, esse narrador onisciente, ele sabe dos pensamentos dos personagens e ele vai narrando a história dessa forma. Já a história do Kinzu, que eles leem no caderno, é narrada por ele mesmo, em primeira pessoa. Já começa assim: sou chamado de Kinzu, é o nome que se dá às palmeiritas mindinhas, essas que se curvam junto às praias. Então, vocês lembram lá daquela explicação que ele dá sobre o nome dele, que o pai deu, porque o pai bebia e tal, né? Mas aí a história do Kinzu é em primeira pessoa. Nessa história, os personagens estão em busca de uma identidade, né? O Vitor já falou sobre isso,
que de repente, né, o Muidinga se encontra no Kinzu. O Muidinga queria descobrir quem ele era. Ele não sabia nem o nome dele, porque ele ficou muito doente, perdeu a noção, e aí o Tuahir deu um novo nome para ele. Então ele queria saber quem eram os pais, quem era a família, ele não sabia nada sobre seu passado. Então ele está construindo, buscando a identidade dele. Pobre Muidinga, né? O Tuahir morreu de quê? Pois é, eu acho que pelas febres, talvez malária, Vitor. Mas pode ser qualquer uma dessas doenças. O Kinzu também está procurando a sua identidade, porque a guerra tinha acabado com a sua família, né? O pai morreu, a mãe enlouqueceu, um irmão desapareceu, então ele também está procurando a sua própria identidade. E o desejo dele era se tornar que tipo de pessoa? Vocês lembram? Que tipo de guerreiro ele queria se tornar? Tuparama? Quase. Não lembro o nome, né? Naparama, muito bem, Júlia. Ele queria se tornar um Naparama, que era considerado um guerreiro que não levava balas, né? Que tinha o corpo fechado para balas e tal, então ele sobrevivia e era forte. A Farida também, ela queria encontrar o filho, né? Ela se arrependia de ter abandonado o filho, queria encontrar o filho, e assim, ela está num barco à deriva, tipo um barco fantasma, assim. Então é como se ela buscasse algo que é impossível praticamente. Ela queria uma outra realidade. Ela queria mudar de vida. Então, assim, as viagens nessas leituras aí transformam os viajantes, né? E aí eu até peguei um autor aqui que fala sobre esse livro, ele diz assim: o viajante tanto se perde como se encontra, ao mesmo tempo que se reafirma e modifica. No curso da viagem há sempre alguma transfiguração, de tal modo que aquele que parte nunca é o mesmo que regressa. Então, as caminhadas, as viagens vão mudando, o Muidinga vão mudando, o Tuahir, vão mudando o Kinzu, vão mudando, todos eles vão sofrendo mudanças com a viagem. E aí, mais um trecho aqui, em que o Kinzu diz: sem que eu soubesse, começava uma viagem que iria matar certezas da minha infância. Os ensinamentos da escola, os conselhos do pastor Afonso, os sonhos de Surendra. Tudo isso iria esvair na dúvida. Me olhei e, me vendo leve, sem carga, lembrei as palavras de meu pai: quem não tem amigo é que viaja sem bagagem. É interessante, assim, porque quando a gente cresce, a gente questiona aquilo que a gente tinha como verdade, que é o que o Kinzu faz, né? Tudo que ele ouvia do pai, da mãe, ele começa a pensar: poxa, mas será que era verdade? Tudo que ele ouviu do Surendra, do pastor Afonso. Então ele vai aos poucos refletindo sobre isso. Quem é o grande antagonista do livro? Então, vamos pensando sobre essa pergunta até o final, Vitor. Quem sabe os colegas ajudam aí. Ao avistar a praia de Matimate, comprovei como são nossos olhos que fazem o belo. Meu estado de paixão puxava um novo lustro àquela terra em ruínas. Aquelas visões dias antes já tinham estado em meus olhos. Porém, agora, tudo me parecia mais cheio de cores em assembleia de belezas. Então, isso também, né? O nosso sentimento com respeito às coisas faz com que nós mudemos a nossa perspectiva, né? E algo feio pode se tornar belo. Como o contrário também. Vão digitando aí. Quando Muidinga descobre sua identidade no final do livro, há um recomeço, uma nova história. Então, essa ideia do final, né? Quem era Muidinga no final? A gente já falou sobre isso numa outra aula, né? O Muidinga descobre que ele era quem? O filho da Farida, que era o Gaspar. Isso, perfeito. Então, ele não reencontrou a mãe, ele não voltou para a família, mas ele descobriu um pouco sobre si mesmo, né? Então, seria como se a partir dali ele fosse começar uma nova história, sabendo quem ele era.
E essa é a ideia que o Mia Couto pensa a respeito de Moçambique, porque Moçambique viveu como colônia e tem várias tribos vivendo lá, então qual é a identidade de Moçambique? Então, no momento em que Moçambique soubesse a sua identidade, se identificasse com isso, eles poderiam começar uma nova história. Críticas que aparecem no livro, né? Então, nós vimos a corrupção muito forte em vários momentos, né? Então, tem aquele trecho em que, no sexto caderno de Kinzu, em que o administrador está desviando alimentos. E ele fala: Você sabe como é, a nossa família sempre é assim, maior que a humanidade. Como queria que eu não desviasse donativos que chegavam na administração? Então, ele justifica: tem que dar de comer para minha família, o resto, né? Poderia ter uma parte 2. Muito bem, Julia. E naquele povoado que eles visitam, o campo de refugiados, né? A Carolinda sentia muita raiva porque o marido dela tinha dado ordens expressas de que a comida só fosse distribuída na presença dele. Mas fazia semanas que ele não ia lá visitar o campo. Então, eles estavam sem poder comer. Sim, tudo é uma crítica. Muito bem, Vitor. Ele fala mal dos portugueses, né, que seriam os colonizadores, do administrador e da figura dos malucos de Moçambique, ok. Tem várias críticas aí. A Carolinda, no final, era a irmã gêmea da Farida. Pois é, né? Tipo o quê? Estranho, né? Então, aqui tem cenas de miséria que levam as pessoas a se desumanizarem, tá? Então, aqui, vocês talvez não tenham noção disso, mas a fome, ela faz as pessoas mudarem, assim. Passar fome, passar necessidade, pode mexer com as pessoas de tal forma que elas podem fazer coisas cruéis, incorretas, enfim. E aí tem uma cena aqui que fala que fiquei a saber que havia mães que roubavam a comida dos filhos e no meio da noite eles tiravam a manta que os protegia do frio. Isso lá no campo de refugiados. E aí o comentário é que estava certo fazer isso, porque as mães estavam ensinando os filhos a sobreviver. Então, quando que você pensa numa mãe tirando comida dos filhos e tirando o cobertor? Então, é uma situação extrema, né? De desespero. Estupro é uma coisa que aparece várias vezes, abuso, né, das mulheres. Mais adiante a gente comenta. É bem agora que eu vou comentar aqui. Justamente quando aquela cena em que a esposa do Surendra é encontrada no mar e é exposta ao público, né? E alguém ganha dinheiro expondo o corpo dela. Então, aquela cena é a crueldade humana. Ela era uma pessoa que tinha problemas mentais, né? Ela não respondia. E aí alguém explora isso para fazer dinheiro e explora o corpo dela ali, né? Então é bem revoltante o que acontece naquele momento. Então, como a miséria pode levar à desumanização. Bom, eu ia comentar de um filme, mas acho que esse filme não é muito próprio. Eu fiquei muito horrorizada com ele. A gente tem que observar que na nossa atualidade, hoje, com essa pandemia, tem muita gente chegando ao limite da miséria. Tem pessoas que vão ficar sem comida. E isso pode fazer muito mal para essas pessoas e para quem está à volta, né? Então, a situação é complicada quando as pessoas ficam sem ter o que comer. É o Poço, mas é muito pesado, não assista. Voltou, gente? Travou, voltou. Para mim, não travou aqui. Mas deixa eu conferir. Voltou? Beleza. Era para vocês não ouvirem mesmo o nome do filme, ok? Continuando. Tradições culturais, né? Então, aparecem umas tradições bem estranhas aqui que não são comuns para nós. A primeira era da Farida.
que era gêmea, e aí entra a história dos gêmeos, né? O que acontece, né? É o fato de nascer um gêmeo era sinal de desgraça para a família naqueles povoados, né? Isso está escrito no quarto caderno de Kinzu. E eu fiz uma pesquisa aqui do Ministério da Justiça do Brasil, em 2014, publicou o seguinte, que nas tribos indígenas, claro, em algumas tribos indígenas, né? Criança com deficiência física, gêmeos, filho de mãe solteira ou fruto de adultério são vistos como amaldiçoados e acabam sendo envenenados, enterrados ou abandonados na selva. Então, não é tão incomum assim essas crenças sobre gêmeos, tá? Então, existe no Brasil também. E aí, aqui eu peguei um texto de um antropólogo, pesquisador em Moçambique, que explica essa questão dos gêmeos lá. A relação entre os gêmeos, a chuva e os enterros em solo molhado já era vista como consensual e antiga em finais do século XIX, sendo objeto de complexos rituais caso a seca ameaçasse uma determinada região. Então, eles aceitavam isso como verdade e concordavam em fazer isso, achando que se não fizessem, eles não teriam chuva, né? Então, é o que a gente vê ali na cena, né? Que a mãe da Farida é colocada, né, num buraco com, aqui, ó, nos mais fortes rituais contra a seca, era necessário sentar uma mãe de gêmeos numa cova e cobri-la de água até o peito. É o que acontece com a mãe da Farida, e ela morre. E esse antropólogo também explica, o nascimento de gêmeos é correntemente atribuído, tal como o nascimento de albinos, a um acidente cósmico. Ambos foram atingidos por raios dentro do útero materno, como consequências um pouco diferentes. Os gêmeos foram partidos em dois e os albinos foram queimados. Então, são as explicações que eles dariam, né, para essa situação. Então, a gente vê que também acontecia essa questão com os albinos que nasciam nessas regiões. Vocês estão comentando aí, quando sair o comentário eu leio. Então, histórias como válvula de escape, né? O contar de histórias desse livro, ele faz com que as pessoas entrem na imaginação e esqueçam um pouco do sofrimento. Deixa eu ver, o Vitor está correndo aqui. Olha, é possível que eles acreditem nisso, tá? Da questão do sangue e tudo mais. Tem umas coisas bíblicas também antigas que falavam que, não, que era para se respeitar a mulher nessa situação. Então, talvez eles tivessem exagerado um pouco e dito que a pessoa morreria. E as pessoas acreditaram. Na verdade, isso aí muitas vezes era criado para proteger a mulher. Só que ali, lógico, eles levam ao pé da letra e acham que ela vai morrer. Mas em várias religiosidades, a questão do sangue é meio complicada. Tá? Então, vocês veem que o Muidinga usa as histórias para poder relaxar, dormir, para espantar o medo, né? Quase como a gente lembra um pouco de As Mil e Uma Noites, né? Em que eles vão contando histórias toda noite. E aí, no primeiro caderno de Kinzu, ele diz o seguinte: eu me acostumava em casa do pastor Afonso, lendo seus livros, escutando suas lições. Mas agora eu evitava o sábio mestre. Minha alma era um rio parado. Nenhum vento me enluava a vela dos meus sonhos. Quer dizer, quando ele para de ler e ouvir histórias, é como se a alma estivesse parada. Ela só tinha um remédio para se melhorar, era contar sua história. Essa era a Farida. A Farida, para se sentir melhor, ela tinha que contar sua história para o Kinzu. E aqui, a fogueirinha ajuda a vencer o medo. Ler os escritos do morto é um pretexto para ele não enfrentar a escuridão. Aí é o Muidinga, né? Ele, no começo ele tem medo do escuro, medo dos mortos rondando a região. E aí ele acende uma fogueirinha e fica lendo. E aquilo alivia esse medo, consola ele. Não podemos dançar nem rir, então vamos para dentro desses cadernos. Lá podemos cantar, divertir. Era o Tuahir pedindo para o Muidinga ler. Né? Então, era o que eles tinham de entretenimento. No 8º capítulo, o Tuahir diz assim: o velho pede então que o miúdo dê voz aos cadernos. Dividissem aquele encanto como sempre repartiram a comida. Ainda bem, você sabe ler, comenta o velho. Não fossem as leituras, eles estariam condenados à solidão. Exatamente, tipo a quarentena, um bom momento para ler e ter a companhia dos livros.
já que não dá para ter a companhia dos amigos, não dá para dançar, não dá para cantar, então vamos ler. O que andas a fazer com o caderno? Escreves o quê? Nem sei, pai. Escrevo conforme vou sonhando. E alguém vai ler isso? Talvez. É bom assim, ensinar alguém a sonhar. Então esse é o 10º caderno de Kinzu, né, que o Kinzu também escrevia. Nas ondas estão escritas 1000 histórias, dessas de embalar as crianças do inteiro mundo. 11º capítulo. Então, histórias de embalar o mundo. Em Adoráveis Mulheres, uma das filhas, ela quer ser escritora, né? Então, a vida dela, ela passa escrevendo. O sonho, sobre o sonho, eles têm várias crenças sobre o sonho, né? E algumas diferentes. É a Jo, exatamente, a Jo. O sonho é o olho da vida, nós estávamos cegos. Então, quando você dorme e sonha, você tem um olhar a mais, né? Então, mais um trecho. Na manhã seguinte, o miúdo é o primeiro a acordar, o chão lhe doendo nas costas. Aquela noite lhe dera certeza. Os sonhos são cartas que enviamos a nossas outras restantes vidas. Os cadernos de Kinzu não deveriam ter sido escritos por mão de carne e osso, mas por sonhos, iguais ao dele. Agora, ao gerar um rio, aí ele fala do Nhamataka. Lembra aquele homem que queria cavar um rio? E aí ele diz que queria um novo curso nascido a golpes de sua vontade, que traga de volta o sonho àquela terra mal amada. Então ele achava que, construindo um rio, as pessoas voltariam a sonhar. Então aqui o sonho é comparado com a esperança, né? No momento em que você sonha, você tem esperança de que a realidade possa mudar. No 10º caderno de Kinzu é que a vida não gosta de sofrer. A terra anda a procurar dentro de cada pessoa, anda a juntar os sonhos. Sim, faz conta, ela é uma costureira dos sonhos. E aí no último caderno de Kinzu, roubaram-vos tanto que nem sequer os sonhos são vossos. Nada de vossa terra vos pertence, e até o céu e o mar serão propriedade de estranhos. Então, quando nos roubam os sonhos, a gente perde a esperança. Tem uma crença também que aparece no meio do livro, não sei se vocês lembram, que eles não podiam dormir encostados, né, juntinhos, porque senão os sonhos não iam achar a mente certa, eles iam se misturar e eles iam se confundir. Então, eles tinham que dormir separados, tá? Então, mais coisas culturais que vocês queiram comentar aí nessa obra, tem muita coisa, né? Porque eu já vou entrar nos paralelos com outras obras. Então, o Vitor falou aí sobre os estupros, os abusos, né? Isso aí aparece bem forte. E essa questão ainda é muito complicada em Moçambique, a questão da mulher. A mulher não estuda ainda, né? Ou, em muitos casos, há poligamia, há esse tipo de coisas. Poderia tudo ter acontecido no sonho de Muidinga. Pois é, seria muita imaginação, é o que eu te falei, Vitor. Seria um menino muito imaginativo, talvez ficaria um pouco difícil a verossimilhança, né? Então, eu acho que o que poderia ser é que o caderno de Kinzu tem coisas não reais, ficcionais, e isso alimenta a imaginação do Muidinga. O antagonista, e aí, quem vocês acham que é o antagonista dessa obra? Nós temos 2 protagonistas, praticamente, né? O Muidinga e o Kinzu. Quem vocês acham que são os antagonistas deles? Ninguém se arrisca? O que faz o Muidinga sofrer? Pense, quem é o inimigo dele? Não, o Turahir, na verdade, apesar de umas cenas polêmicas, é o único que cuida dele. A gente tem ali não só abuso de mulheres, né? Abuso de crianças, abuso de meninos. Isso seria tipo o abandono, né? Ele não tem a família, ele não tem nada. Então, a solidão, o abandono, a própria guerra, a miséria, esses seriam os inimigos do Muidinga, até porque o Tuahir morre e ele vai ter que continuar sozinho. Na vida do Kinzu, também, né? A guerra que faz todo aquele mal que acontece na vida da família dele, o medo.
como isso pode ser considerado um antagonista? Ele não é um personagem propriamente, é uma situação, entendeu? O que eles enfrentam não é uma pessoa, é um conjunto de coisas, né? São pessoas também, porque a guerra envolve pessoas, e especialmente pessoas que estão comandando a situação, né? Então vai além. É o que causa a história, exatamente. Eu estou vendo que está acabando nossa aula, vamos lá. Paralelos com Guimarães Rosa, né? É o mais forte de paralelo para com Mia Couto é o Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa serviu de inspiração para ele. Então, a questão da linguagem, a questão da invenção de palavras, e aí a questão de não haver verdades absolutas. Vocês lembram que, em Campo Geral, algumas coisas também eram assim, né? Ele explicava do jeito que a cultura explicava. E aqui tem muitas coisas que a gente fica assim, mas, ué, né? Isso é verdade? Não é verdade? O que é isso, né? Então, eles misturam o que é real com o que as pessoas acreditam, com as culturas, com as lendas, com os folclores, e não encerram o assunto, não explicam. Por que o livro se chama Terra Sonâmbula? Boa pergunta. Vocês lembram daquela historinha do boi que se transforma sob a luz da lua, né? Tem uma história que conta que o boi é apaixonado por um pássaro e tal. Então, várias histórias assim são contadas e eles vão acreditando. É, exatamente. É uma como se Moçambique fosse uma terra que ainda não achou o sonho, que é a esperança. Ela está sonâmbula, né? Ela ainda está numa parte. Ser sonâmbulo ainda é estar perturbado com os sonhos. Muito bem. O Léo achou o gancho aí para explicar. Que mais? A questão dos naparamas, que eram blindados contra balas, são crenças também. E o Guimarães Rosa escreveu um conto em que o homem também era assim, ele era blindado contra balas. Por isso que eu digo que as ideias são muito parecidas, né? O encontro do Quinzu com o pai morto nas águas é um paralelo com um conto de Guimarães Rosa chamado A Terceira Margem do Rio. Se vocês tivessem lido, assim, muitas obras do Guimarães Rosa, vocês iam ver como é parecido, tá? Muito parecido mesmo. Então, o que a gente tem aí de comum com Campo Geral, que é a obra mais próxima, é a presença de doenças tratadas conforme a cultura popular, as mortes, a crítica aos governantes e aos problemas sociais que vão ocorrendo aí, as traições, as coisas que ficam aí, um mata o outro, mortes por acidente, uma criança na narração, no foco principal. Então, tudo isso são paralelos com o Campo Geral. Além dessas obras, os mais fortes paralelos seriam com obras que vocês não leram, né? Mayombe, Vidas Secas, que mostram retratos parecidos. Mas associando ao Quincas Borba, a gente tem também, tipo, Quincas Borba, o protagonista é o Rubião, né? E aqui nós temos também dois personagens aí que disputam o protagonismo, né? O Muidinga e o Quinzu. A loucura que aparece no Quincas Borba, ela aparece também em Terra Sonâmbula, em vários personagens, né? No próprio Tuahir, que às vezes tem uns delírios, a mãe do Quinzu, né, que está guardando um filho para um dia nascer, né? Então, muitos personagens aí enlouquecidos. O abandono aparece, calma que eu vou chegar na falência. Quando o Quincas Borba, ele vai enlouquecendo, ele vai perdendo os amigos, ele vai perdendo o dinheiro, as pessoas o abandonam. Ele acaba sozinho com um cachorro, né? E o abandono que o Muidinga sente, que o Tuahir sente, o abandono causado pela guerra. Com a falência, nós podemos ter alguns paralelos aí com a questão de que a religiosidade aparece, apesar de que na falência é mais tradicional. Umas histórias ocultas, né, que a gente vai sabendo aos poucos, como era a questão do passado do médico, que era o amante da Camila, né? Então, ele também, a gente não sabia que ele era casado, que ele tinha outra mulher, outra família e tudo mais, né? As mortes, né? Na falência nós temos um suicídio lá súbito, e a questão do amadurecimento, né? As pessoas, a Ruth vai amadurecendo, a Camila vai mudando de perspectiva,
pai ser um vagabundo? Como assim? Uma criança ser narradora, o pai ser um vagabundo, mas o pai aqui está falando do Ahir? Do pai original do Kinzu? Não sei que pai você está falando. Então, com o livro da falência, é mais diferente, assim, do que... É mais diferenças do que paralelos, tá? A sua pergunta, se esse é o livro mais adulto que lemos. Até agora, sim, eu acho que o Ateneu vai ser também, tá? Bastante. Não tem mais livro suave, porque nós já estamos em livros mais para frente nos movimentos literários. Angústia, que vocês vão ler a princípio, também não é mais suave, tá? Então, aqui eu encerrei a minha apresentação, nós estamos 1 minuto já depois da aula. Alguém quiser colocar alguma dúvida, pelo meu cronograma, nós só temos aula na semana que vem agora. Então, apesar de não ser feriado, nós só nos vemos na próxima semana. Se vocês não tiverem dúvidas, vocês podem ir saindo, se despedindo, e aí eu encerro essa aula. De nada, gente. Imagina, vocês ficam muito quietos nessa aula. Preferia vocês comentando mais. Obrigada, vocês também. Uma boa manhã. Au revoir. De nada. Ok, tchau, Gabriel, Ana, Vitor, Léo, Júlia, Gabriel Neves, tchau. Marcele, Gabriel Pérez. Beijos, beijos à distância. Tchau, Júlia. Tchau, Luana. Ok, quem tá aqui ainda? Tchau, Júlia. Deixa eu tirar você daqui. E tchau, Ia.